porteira para dentro com Frederico Dávila, um prazer recebê-lo. Frederico, aqui em A Força do Agro. Obrigado, Joyce. Mais aqui um Porteira para Dentro, contando a realidade dos produtores rurais dentro da propriedade. É isso aí. E olha só, o etanol de milho cresce no Brasil. Mato Grosso é o maior produtor com vantagem aí sobre os demais, mas quando se fala em indústria de etanol de milho, a expansão abrange aí todas as regiões. Frederico, quantas toneladas de milho para fazer 1.000 litros de etanol, ou 1 litro de etanol, não sei qual que é o cálculo que você pode fazer para nós aí. Joyce, é uma conta fácil. 1.000 quilos de milho, a gente produz aí aproximadamente 400 litros de etanol, ou seja, 40%. Tem, dependendo um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas em torno de 400 litros de etanol por cada tonelada de milho. É bom, um número bom, relevante, né? É bom. E nós temos aí o DDG, né? O DDG que é o grão destilado seco, né? A tradução da sigla em inglês, que produz aí em torno de 300 quilos de DDG por cada 1 tonelada de milho. Então, entre etanol e DDG, que é a ração animal, muito utilizada na ração animal, nós produzimos aí, nós conseguimos extrair aí 70% de 1 tonelada de milho. Espera, então, 1 tonelada de milho produz 400 litros De etanol. de etanol. Isso. E mais 300 quilos de DDG. Olha, e esse DDG, ele é um resíduo da produção do etanol de milho. Exato, assim que nem na soja nós temos o caso do farelo de soja, um lado você tira o óleo, o outro lado você tira o farelo de soja. No milho, você tira de um lado o etanol de milho, se eu não me engano, acho que 13%, 12% óleo de milho, e o restante você tira o DDG, que é Dry Distilled Grains, ou seja, é aquela parte que não é destilável do milho, ou seja, tudo aquilo que não tem umidade, né? Ou seja, aquilo que não tem, que é seco. Então você tem o DDG, que você pode oferecer, é muito utilizado nos Estados Unidos, principalmente para a alimentação animal. Ou seja, mesmo produzindo etanol com o milho, ainda se produz ração animal. E quantas toneladas, Frederico, o Brasil consome de milho para o etanol hoje? Hoje está parecida, a proporção está parecida com a dos Estados Unidos, em torno de 35%, caminhando para frente. Os Estados Unidos produz muito mais milho do que o Brasil. O Brasil hoje produz aí na faixa de 120 milhões de toneladas de milho entre a primeira safra e a safrinha, e aproximadamente 35%, 36% da produção nacional de milho hoje já está comprometida com o etanol. Estados Unidos já está em 44%, só que é 44% de uma produção enorme, né, dos Estados Unidos, que esse ano deve chegar a 400 milhões de toneladas. Ano passado nós tivemos ali 380 milhões. Os Estados Unidos hoje, praticamente quase metade do que se é produzido de milho nos Estados Unidos hoje já é destinado ao etanol de milho. São Paulo é o maior produtor de etanol de cana, Mato Grosso de etanol de milho, e essa produção vem crescendo aí. Quais as perspectivas aí de incremento da produção brasileira no mundo? A gente ainda tá atrás dos Estados Unidos, mas estamos crescendo. Não, estamos crescendo e investimentos substanciais na produção de etanol de milho aqui no Brasil. Porque vale a pena dizer, Joyce, que a questão da cana-de-açúcar, ela tá bastante regionalizada em 3 estados. Ela está em São Paulo, que é o principal estado produtor, aí depois você tem Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, e o sul de Goiás também. Nós estamos falando aí em torno de 8,8, 9 milhões de hectares que são destinados à produção da cana-de-açúcar. Enquanto quando a gente fala de milho, nós estamos falando aí entre safra e safrinha em torno de 23, 24 milhões de hectares distribuídos por todo o Brasil. Ou seja, você dilui o risco climático
você tem uma capilarização dessa distribuição e você tem um aproveitamento, como nós estamos falando aqui, de outras situações, porque o milho ele pode ser destinado para o etanol, mas N outras finalidades, rações, óleos, enfim, outras questões, outras destinações que o milho pode ser utilizado. Então, você pode aproveitar uma estrutura industrial bastante já, vamos dizer assim, uma estrutura receptiva do cereal bastante difundida já, como são as estruturas de armazenagem, e agregar a parte industrial que faz a produção do etanol de milho. E lembrando que o etanol de cana-de-açúcar, ele compete com o preço do açúcar, que vamos dizer, é o produto premium, é o produto topo de linha do setor sucroalcooleiro. Então, na hora que o açúcar tem melhores preços, diminui-se a produção de etanol e destina-se aquela produção para o açúcar. No caso do milho, nós não temos essa situação. Então, você consegue ter uma oferta do etanol mais capilarizada, né, porque você tem mais distribuição dessa área, desses 22, 23 milhões de hectares, e não tão concentrados como o caso da cana-de-açúcar. Quando a gente para no posto para abastecer, a gente fala, etanol, mas a gente não sabe se é de milho, se é de cana. Não sabe. A maioria hoje aqui, principalmente no estado de São Paulo, por uma questão geográfica, é o maior produtor de açúcar e álcool do Brasil, é o estado de São Paulo, muito provavelmente que é de cana. Porém, a gente tem visto aí investimentos em usinas de produção de etanol de milho aqui agora no estado de São Paulo. E lembrar, né, Joyce, que o milho ele não encontra muitas fronteiras. Então, se você for do Rio Grande do Sul até o Pará, até Roraima, até o Amapá, você encontra milho em todas essas regiões do Brasil, maiores, menores produtividades, mas você encontra uma adaptabilidade do milho em várias regiões do Brasil. A cana você já tem segmentos, você tem proporções geográficas mais determinadas e você também tem um custo logístico que você não pode ficar muito longe, a parte industrial não pode ficar tão longe do campo, coisa que no milho você consegue ter distâncias rodoviárias maiores do que no caso da cana. E lembrando, Joyce, que o DDG, que é o subproduto utilizado para rações aí do milho, ele tem aproximadamente 55, 60% da proteína que tem o farelo de soja. Só que, apesar de ser 60% da soja, lembrando que um hectare de soja aí, uma boa produtividade, produz aí 4,8, 5 toneladas por hectare, e uma boa produtividade de milho, aí nós estamos falando entre 10 a 13 toneladas por hectare. Então, apesar de ser 60%, a própria produção maior por hectare, no caso do milho, que dá praticamente 2,5 vezes a soja, 2,3 vezes a soja, você tem aí uma fonte de proteína barata e que você, apesar de precisar um pouco mais, ele produz também mais. Por isso que Mato Grosso lidera a produção, mas a indústria se expande aí pelo país todo, porque ela pode estar longe da lavoura, longe da produção, né? O transporte pode ser mais distante. Os Estados Unidos, 44% do milho é para etanol, outra porcentagem igual é para ração. E o Brasil tem uma perspectiva aí de 2033 chegar a 16,6 bilhões de litros de etanol à base de milho. Praticamente o dobro do que é atual, né? Exatamente. Segundo o levantamento da Pátria, nós tivemos esses dados, né, que a produção é crescente do etanol de milho, mesmo porque, Joyce, as áreas são consolidadas, certo? Então, por exemplo, aquele produtor de soja do Cerrado brasileiro, normalmente ele planta como segunda safra o milho. Então, você tem ali uma oferta de produto bastante ampla e conhecida. Você não precisa criar a atratividade, a cultura, porque ela já existe, ela já está implantada como um modelo produtivo daquele produtor
ou daquela região. Então você imagina, quando a gente fala de 15, 20 anos atrás, nós estávamos falando que todo esse milho do Mato Grosso, ele tinha que vir para os grandes centros de consumo aqui do Sul e do Sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Esse milho vinha de lá para ser absorvido por essas nossas regiões. E hoje ele tem ficado lá porque ele tem sido processado no próprio estado do Mato Grosso. E eu acredito que isso vai se ampliar para os estados produtores, grandes produtores também, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, algumas regiões aqui do estado de São Paulo, principalmente regiões aqui do sul e sudeste do estado de São Paulo, que tem um perfil agronômico mais parecido com o Paraná. O próprio Paraná, que tem uma primeira safra, a safra de verão de milho do Paraná é muito forte, né? E dali para baixo praticamente só existe safra de verão, com exceção do oeste e do noroeste do Paraná, que você tem safrinha. Mas se você pegar do meio do Paraná para baixo, você só tem safra de verão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até ali mais ou menos a região de Guarapuava, você só tem milho verão. Essas regiões são regiões que podem ser agraciadas com estruturas de processamento de etanol de milho. Para esses 16 bilhões de litros de etanol, são necessários 50 milhões de toneladas de milho. É muito milho. Estou imaginando já, pelo menos no sul tem um boom, agora acho que está mais estabilizado, de o produtor arrendar muita terra para plantar arroz, muito produtor foi para Minas Gerais plantar arroz. Eu estou vendo, já estou imaginando os produtores se deslocando para plantar milho, porque a gente vai precisar de muito milho, né? Quanto que um hectare de milho rende? Quantas toneladas um hectare de milho? Então, nós vamos aí para duas situações. Se você falar em safra de verão, nesses estados que nós acabamos de citar, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro e sul do Paraná e sul de São Paulo, que você está trabalhando com cultura de verão, você tem altas produtividades, acima de 12 toneladas por hectare, chegando até, em alguns casos, a 18 toneladas por hectare. São produtividades fantásticas, de níveis aí parecidos com os Estados Unidos. Não chega a ser igual, mas parecidos com os Estados Unidos. Quando a gente fala de segunda safra, nós estamos falando do oeste e noroeste do Paraná para cima, grande parte do estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins. Aí nós estamos falando aí de produtividades em torno de 7 a 9 toneladas por hectare na safrinha. E você tem uma produtividade menor porque você está colocando a cultura numa época um pouco menos favorável na questão de chuvas e também de luminosidade, mas em grande volume, porque hoje a safrinha responde por 78% da produção de milho do Brasil. Então, quando a gente está falando em 50 milhões de toneladas, dentro do que nós produzimos hoje, em torno de 120 milhões entre as duas safras, nós estamos falando aí em quase 50%, 45% do que vai ser produzido de milho vai ser destinado para o etanol. Então, nós temos que efetivamente ampliar a nossa produção para poder atender o etanol, a parte de rações e a outra parte, que é a parte de óleos e outros produtos que o milho também proporciona. E estimulando aí o crescimento da produção de etanol de milho para o consumidor, preço mais acessível, porque hoje a gente sabe, como você já colocou aqui, o etanol de cana compete com com o açúcar da cana e é o mercado premium, como você já colocou. O etanol de milho tende a equalizar, inclusive, o preço do etanol de cana, ou ele vai ficar para trás. Ele ainda tem um custo um pouco maior do que o etanol de cana. Você já tem um know-how muito grande na produção do etanol de cana e outra, a cana produz muito mais toneladas de cana por hectare do que o milho, tá certo? Porém, o fato de você ter essa distribuição mais capilarizada e mais distribuída por todo o país, cria esse ambiente que você acabou de falar. Uma produção de etanol que, porventura, ocorresse no Triângulo Mineiro, no sul de Goiás ou no centro de São Paulo, que precisaria viajar muitos quilômetros para chegar a outras regiões,
nessa situação você tem a produção ali localizada e quanto menos qualquer produto viaja, né, Joyce? Quanto menos ele viajar, normalmente ele custa menos para o consumidor final. Então, obviamente que amanhã um consumidor lá do estado do Mato Grosso, de Goiás, que for abastecer o seu veículo, provavelmente vai ter grande parte do seu combustível produzido ali no próprio estado onde tem o cultivo do milho. É isso aí, então, vamos torcer aí para o crescimento do milho para o etanol. Frederico, muito obrigada pelas informações. Muito obrigado, Joyce, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo a realidade da porteira para dentro de todos os produtores rurais do Brasil.